A paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma vez estarmos abordando a respeito das nossas lições da revista CPAD, onde esta será a lição já de número 6, onde estaremos abordando a suficiência da graça na cidade de Corinto. Eu sou o teólogo Rafael Cardoso e hoje vamos estar abordando sobre esta importante lição. Você sabe como a graça de Deus ela abarca todas as áreas de nossas vidas e se não fosse por ela, você não se moveria, você não estaria de pé, você não teria um ministério, não teria uma família, não teria um emprego, não teria nada, porque a graça de Deus ela é grandiosa sobre nossas vidas e sem esta graça nós não estaremos de pé. Pois bem, este favor imerecido Deus tem nos concedido e talvez você esteja de pé, talvez não, você está de pé por causa desta graça. Para não ficarmos em nossas palavras, o texto áureo está baseado em Atos 18:10, ao qual nos diz o seguinte: porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. A verdade prática diz: a graça de Deus é suficiente para sustentar o crente, veja bem, em meio às adversidades. A graça de Deus é suficiente para nos sustentar. O texto de leitura em classe está baseado em Atos 18, do 1 ao 11. Não vamos estar lendo para ganharmos tempo. Para você que não nos conhece, sou o teólogo Rafael Cardoso, como já disse aqui, sou especializado em teologia sistemática, bem como em docência em filosofia e teologia, especializado, bem como também especializado em história da igreja. E as nossas lições aqui são bem pragmáticas, bem sintetizadas. E procuro eu trazer a lição, trazer aquilo que a lição traz, de acordo com as Sagradas Escrituras, aplicando ao nosso tempo, aplicando às nossas vidas, porque nós precisamos das Sagradas Escrituras e viver as Sagradas Escrituras tirando a aplicação daquilo que ela nos demonstra. E esta lição fala sobre a graça de Deus, a suficiência da graça de Deus na cidade de Corinto. Pois bem, nós quando vamos ler o livro, a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que Paulo ele escreveu muitos das cartas que estão escritas no Novo Testamento. E por entendermos isso, nós entendemos também que, por sua vez, o apóstolo Paulo foi um homem de uma ação exponencial para o evangelho. Quando digo isto, digo que o apóstolo Paulo ele serve para nós de exemplo de como ser cristão, de como fazer a obra, de como evangelizar, de como fazer missões. Ele é alguém que deixou para nós muitas cartas escritas, ao qual servem de lições práticas para as nossas vidas. Ou seja, quando nós falamos do apóstolo Paulo, nós bem como também pensamos em um homem de peso, em um homem com uma grande trajetória, em um homem ao qual nós devemos admirar. O próprio apóstolo Paulo disse uma certa feita: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo era um homem que ele procurava servir a Cristo de tal maneira que ele dizia: olhem para mim, as minhas práticas, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, aquilo que eu vivo, e sigam aquilo que eu faço, porque eu faço como Cristo ele ensinou. Então o apóstolo Paulo é um homem, um nome de peso no meio cristão. Mas nós também precisamos entender que todo homem ou toda mulher, por mais que tenha um grande peso ministerialmente falando, não deixa de ser humano, não deixa de ser humana. Vai sentir dores, vai sentir por vezes medos, vai sentir por vezes ansiedades, vai sentir o peso das adversidades. E parece que o apóstolo Paulo, em algum momento, mesmo sendo este grande homem ao qual nós citamos aqui, ele sentiu o peso da adversidade que é pregar o evangelho.
Hoje em dia, nós vemos muitas pessoas que pregam o evangelho por vanglória, por fama, por nome, por status, e parece que pregar o evangelho hoje, né, é um grande status, é ter um nome num banner. Pregar o evangelho hoje talvez é ser reconhecido, é ter fama. Só que o apóstolo Paulo, ele era um homem que ele pregava o evangelho para a glória do reino de Deus, ou seja, ele pregava o evangelho de tal maneira que ele não buscava a glória ou fama para si. Toda a honra, toda a glória sempre foi para Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O apóstolo Paulo compreendia bem isto. E ele, por ser um servo de Deus fiel, ele também pregava o evangelho e passava alguns apertos, porque eu compreendo, eu entendo que todo aquele ou toda aquela que se propõe a pregar o genuíno evangelho, ele não vai receber aplausos por vezes, ao contrário, ele vai receber pedradas, ele vai receber por vezes palavras de desânimo, e com o apóstolo Paulo, mesmo sendo esse grande homem, ele também recebeu algumas palavras contrárias àquilo que ele pregava, porque ele pregava a verdade. E diga-se de passagem, a verdade, ela liberta. Mas antes dela libertar, por vezes, ela vai entranhando, né? Ela vai incomodando o ser de cada um de nós. E nem todos gostam de ouvir a verdade. A ponto de, no verso 9 do capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, nós vermos o Senhor falando para Paulo, e diz assim o texto: e disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Vemos que Deus estava falando para o apóstolo Paulo para ele não temer, para ele não se calar, né? Para ele não se calar, né? Mas para ele falar. Então nós podemos compreender que em algum momento talvez Paulo tenha ficado receoso de falar um pouco mais desta verdade. E nós vemos que, por vezes, nós olhamos para os grandes homens, para as grandes mulheres, nós podemos abrir um parênteses, de pessoas que nós admiramos como o apóstolo Paulo, e nós, por vezes, achamos que eles são super-homens ou mulheres maravilhas, podemos por assim dizer, de uma forma de analogia, porque olhamos para eles ou para elas como seres indestrutíveis. Mas também são pessoas que sentem o peso do chamado, sentem o peso da obra, sentem o peso da responsabilidade. E o apóstolo Paulo ele também sentiu este peso, a ponto de Deus falar para ele: não temas, fala e não te cales. Mas por que parece que o apóstolo Paulo, né, parece ter sentido o peso, né, da responsabilidade no ministério? E nós, por vezes, achamos que falar de Cristo é fácil. Por vezes é fácil falar de Cristo. Mas viver Cristo é muito complexo, é muito difícil. E o apóstolo Paulo ele não só falava de Cristo, mas ele também vivia Cristo. A ponto dele, de certa forma, dizer que ele não vivia mais, mas Cristo vivia nele, né? Cristo fluía através dele, Cristo estava amalgamado na pessoa de Paulo, né? Ele vivia Cristo, né? Cristo vivia nele, né? E vice-versa. Então, o apóstolo Paulo, em algum momento, ele sentiu esse peso da responsabilidade de viver Cristo, de falar de Cristo, a ponto de Deus falar para ele o seguinte, para ele não temer, mas falar e não se calar. E foi além, diz no verso 10, porque eu sou contigo, ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ou seja, Deus estava mostrando para Paulo que era para ele não ter medo, porque a graça de Deus estava sobre a vida dele a ponto de ninguém poder tocar nele, porque Deus não queria que ele fosse tocado naquela cidade de Corinto. Mas nós precisamos entender porque Paulo, ele parece ter sentido essa sensação, né? Esse peso da responsabilidade ministerial. Paulo havia saído de Atenas e tinha ido para a cidade de Corinto, que era uma grande cidade. Segundo a lição nos fala, né, nos mostra, a cidade de Corinto era uma cidade com cerca de 300 mil habitantes livres. E havia ainda cerca de 460 mil
pessoas vivendo em situação de escravidão. Então nós fazemos uma soma bem rápida, podemos dizer que tinha cerca de 760 mil pessoas na cidade de Corinto, aproximadamente. E era uma grande cidade. Corinto não era uma cidade interiorana, não era uma cidade pequena. Corinto era uma grande cidade, como toda grande cidade. Na cidade de Corinto tinha de tudo. E quando digo de tudo, tinha tudo de bom, por vezes, facilidade, tinha tudo de ruim, também coisas ruins. A própria lição nos aponta que na cidade de Corinto, né, havia a presença de centenas de prostitutas religiosas. Ou seja, havia uma prostituição enorme, cultos idólatras, uma série de situações complicadas. E Paulo chegou naquela cidade pregando nas sinagogas, como de costume, e recebeu ali, vamos dizer assim, por assim dizer, uma resistência por parte dos judeus que começaram a resistir-lhe e a blasfemar dele, a ponto dele ter que sacudir, né, vamos dizer assim, as suas vestes, né, e sair daquele lugar. E saindo dali, ele encontrou um lugar para ainda assim propagar a palavra, o nome de Cristo Jesus na casa de um homem chamado Tito Justo, que começou a servir a Deus com toda a sua casa. A ponto de Crispo, o principal da sinagoga, também crer no nome de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo ele começou a entrar em algumas esferas espirituais, né, e materiais, que ele começou a mexer com as estruturas da cidade. Quando você começa a mexer com estruturas espirituais, é natural você sofrer algumas retaliações, é natural algumas coisas sobrevirem sobre a sua vida. Crispo, o principal da sinagoga, ele se converte. Então ele começa a tirar algumas coisas que estavam enraizadas, né, naquela cidade, pessoas, começa a mexer com algumas pessoas e começa a sofrer alguns tipos de retaliações. E como eu já disse, a cidade de Corinto era uma cidade altamente, né, cosmopolita, uma cidade que também tinha um grande índice de imoralidade. A deusa da cidade, podemos assim dizer, Afrodite. Paulo começou a mexer com situações espirituais que estavam enraizadas. Pensa em algo culturalmente normal, né? Afrodite era vista como a deusa da cidade e, culturalmente falando, para os moradores de Corinto, era quase que algo cultural servir, né, aquela deusa chamada Afrodite. E Paulo começa a pregar Cristo como a única verdade que liberta. Ele começa a mexer com cultura, ele começa a mexer com costumes, ele começa a mexer com muitas coisas. E isso começou a pesar. Paulo começou a sentir isso e Deus começou a falar para ele: não temas, fale, não te cales, não temas, fale, não te cales. Só para você ter uma ideia, imagine, nós moro na cidade do Rio de Janeiro, moradores da cidade do Rio de Janeiro, acostumados com a cultura do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, e vem um missionário de fora, né, um gringo que nós nunca vimos, e ele começa a dizer, a apontar para a imagem do Cristo Redentor e falar assim: isso é idolatria, isso é pecado. Como é que os moradores do Rio de Janeiro iriam se sentir? Porque é visto culturalmente como uma beleza, algo lindo, algo belo, né? Uma maravilha. Como é que os moradores do Rio de Janeiro iriam se sentir? Porque já está impregnado na cultura. Agora imagine Paulo chegando ali e pregando a verdade. Isso começou a mexer com a cidade de Corinto. E Paulo começou a sofrer algumas retaliações, né? E nós podemos ver assim também, começamos a entender que quando nós começamos a pregar Cristo, algumas verdades que são verdades culturais, algumas verdades são verdades sociais, algumas verdades são verdades normais em determinado local, começam a sucumbir, começam a cair por terra. E se não é a graça de Deus para nos cobrir, para cobrir o servo de Deus, a coisa começa a ficar feia. A ponto de alguém começar a querer recuar. Não vou mexer com isso não, porque isso é cultural. Não vou mexer com isso não, porque isso é pesado demais. Mas olha só a palavra de Deus para Paulo e para a sua vida hoje. Não te cales. Ninguém vai te tocar.
porque a minha graça está sobre a sua vida. Quando nós começamos a falar de Cristo, né? Quando nós começamos a propagar a verdade, essa verdade começa a incomodar alguns, porque a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade muda círculos sociais, muda realidades espirituais. A verdade é Cristo, e Cristo liberta. Então, diante desta lição, a aplicação desta lição para nós é a seguinte: a graça de Deus nos é suficiente para nós propagarmos a verdade. Só precisamos da graça de Deus. Esta graça está sobre a sua vida, está sobre as nossas vidas. Esta graça, ela é abundante sobre a vida de todo aquele que serve a Cristo Jesus e o tem como Cristo, como Senhor, como Mestre, como Salvador, como Redentor, como amigo, como braço forte. E esta graça está sobre a sua vida. Gostou do nosso conteúdo? Deixa o seu like, se inscrever no nosso canal e nos ajude a propagarmos palavra e palavra de verdade. Não se esqueça, não se esqueça. Há uma graça sobre a sua vida e ela é suficiente para você pregar o Evangelho. Deus abençoe a sua casa, a sua família em Cristo Jesus.